Olá, pessoas! Eu sou a professora Karine e vamos falar hoje sobre o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Paraná, que é onde eu me formei. Eu fiz o curso iniciando em 2010 e terminando em 2015. E eu vou falar sobre como foi essa experiência para mim durante esse período. Eu fiz o curso no turno da noite, com exceção do sétimo e oitavo períodos que eu mudei para de manhã devido a um estágio que eu estava fazendo, e depois eu retornei para o turno da noite. Então, como que é o curso na Universidade Federal do Paraná? Pelo menos até 2015, que estavam propondo algumas reformas no currículo, inclusive a divisão das habilitações, porque você tem habilitação em bacharelado em licenciatura. Quando eu fiz, você fazia os dois, tinha a opção de fazer os dois no mesmo curso, ou fazer só uma habilitação, e agora eles estavam querendo dividir, até porque tem algumas novas exigências para o curso de licenciatura, uma carga horária maior de estágio em sala de aula, então eles teriam que reformular mesmo o curso. E o que eu vou falar é antes dessa reformulação, que eu já não sei se começa em 2016, pelo que eu vi, não. Bom, vamos parar de enrolar. Eu entrei em 2010. Nos 3 primeiros anos do curso, você tem o que eles chamam de núcleo comum. Então, independente da habilitação que você fizer, você vai ter que cursar todas essas matérias. Aí vai entrar o quê? Química geral, física para biologia, cálculo integral e diferencial 1, biologia molecular, biologia celular, evolução, bioquímica, biofísica, genética, botânica, zoologia. Todos esses conteúdos entram nesse núcleo comum. São os 3 primeiros anos ou os 6 primeiros semestres, né? Porque o curso é semestral. A partir do 7º período, você vai definir a sua habilitação. No meu caso, eu comecei a fazer, no 7º e no 8º períodos, eu fiz todas as matérias da habilitação. Bacharelado Biodiversidade, que na Federal são 2 habilitações de bacharelado, uma de Biodiversidade e uma de Biologia Molecular. Eu optei pela Biodiversidade. Então, eu fiz todas essas matérias e quando eu tinha alguma janela, eu incluía alguma matéria da licenciatura, completando assim o meu horário. E adiantando a licenciatura já, porque eu queria fazer mesmo as duas habilitações. E no 7º e 8º, daí no 9º do 10º período, eu continuei fazendo as mesmas coisas, já adiantando as matérias da licenciatura. E no último período, no último ano de faculdade, eu fiquei basicamente apenas com algumas optativas que faltaram, as matérias obrigatórias da licenciatura que não tinha como eu encaixar, algumas até por causa dos horários, etc., e dos pré-requisitos, que só pode cursar uma se você já tiver cursado a outra matéria. Desculpa. Então eu fiz aí só as matérias da licenciatura, a monografia do bacharelado e o trabalho de conclusão de curso da licenciatura. Por que os nomes são diferentes? A monografia você tem que fazer individualmente. O trabalho de conclusão de curso, pelo que eu vi, você pode fazer em até 3 pessoas, e na Universidade Federal você pode fazer em dupla. No meu caso, eu fiz em dupla o trabalho de conclusão da licenciatura. Eu até nem ia fazer em dupla, daí um colega meu perguntou se a gente podia fazer junto, eu acabei decidindo por fazer com ele, até que ia me facilitar a vida, né, pelas ideias que eu estava tendo para o meu trabalho de conclusão de curso. O que são essas matérias obrigatórias, essas diferenças? O que mais você precisa fazer para se formar? Você tem as matérias optativas, que é uma lista de matérias que eles oferecem, as disciplinas que são ofertadas, dentro das quais você pode escolher qualquer uma que você queira, e para você se formar você tem que cumprir uma carga horária mínima. A carga horária do bacharelado são 390 horas de matérias optativas, e da licenciatura são 180 horas. Além disso, você tem as optatórias, que quando você opta pelas habilitações, eles vão te oferecer algumas matérias e você também tem que cumprir uma carga horária. Tem algumas matérias que só tem, no caso, você tem que cumprir aquelas, e algumas você tem que escolher, que são essas optatórias. Eles te dão, por exemplo, 2 disciplinas, e dentre essas 2 você tem que escolher uma, ou te dão 3 disciplinas, e dentro dessas você tem que escolher 2. Dentro da habilitação que você optou.
E além disso, você tem as atividades formativas. Eu não me recordo quantas horas são de atividades formativas. Tem diferentes tipos de atividades formativas, por exemplo, você tem iniciação científica ou iniciação à docência. Independente de quantas horas você faça, só um número X de horas que conta para essas atividades formativas. Você tem estágio voluntário, cursos de inglês, eventos que você participe, algum simpósio, alguma apresentação de trabalho que você faça durante a graduação dos seus estágios. Então, tudo isso conta nessas atividades formativas. Tem a carga horária que eles definem, quantos pontos dá tantas horas, e você tem que cumprir aquela carga horária para você se formar. Então, é isso que você precisa para fazer o curso de graduação na Universidade Federal. O que é importante vocês lembrarem? Quem vai escolher a biologia tem que ter em mente que você não vai entrar na universidade e já vai começar a mexer com os bichinhos bonitinhos, fofinhos, e vai para campo fazer coleta de material e ficar lá acampado, estudando os animais. Não é isso. A gente vê isso na televisão, aqueles biólogos entrando no meio do mato e pegando bichos, estudando. É muito lindo. E na verdade eu não concordo muito com esses programas, porque eu acho que é uma pessoa tá lá incomodando os animais só para aparecer na televisão. Né? Quando você está estudando, que nem alguma reportagem do Globo Repórter, você vai lá, filmou o animal, mas alguns que o biólogo ou o pretenso biólogo simplesmente chega lá e vai e cutuca o bicho, pega na mão e mostra, simplesmente para mostrar, às vezes até sem as técnicas adequadas para manipulação desse animal, eu acho errado. Mas enfim. Você vai começar o curso com biologia celular, porque é o básico, né? Você tem que entender o funcionamento de uma célula para você chegar até o organismo completo depois. Biologia celular é um início de evolução. Toda a biologia está baseada na evolução, né? Nos conceitos evolutivos, e que a evolução acontece, de como acontece, então você tem alguns conhecimentos nessa área. E principalmente a parte de cladística, que é a parte que você vai definir parentesco entre os organismos, entre as espécies, quem é descendente ancestral de quem, qual ramo originou cada organismo, cada grupo de organismos. É uma parte muito interessante e bem complicadinha no começo, né? Acho que assim, a gente tá meio cru ainda para esse primeiro contato com essa parte de cladística. Foi uma matéria bastante complicada para mim. Na verdade, eu entendi muito do que eu entendi de cladística, eu fui entender durante o curso e não nessa primeira matéria. Apesar de que a gente precisa disso já para começar. Aí vem bioquímica, anatomia, que é para você estudar os sistemas e como que funciona. Na bioquímica, por exemplo, entra um pouquinho de genética, de DNA, como que acontece, como que é feita, como que a célula funciona, biologia do desenvolvimento, que é o desenvolvimento do organismo desde do momento da fecundação. Inclusive, nessa matéria, a gente fez acompanhamento do desenvolvimento da aranha marrom, né? A gente acompanhou o ovo. Desenvolvimento da aranha, coisa mais linda. A gente adorava essas aulas que a gente via as aranhas. Até porque eu gosto de aranhas, eu gosto de artrópodes, principalmente insetos e aracnídeos. De aracnídeos, na verdade, não é aracnídeos, eu gosto das aranhas. E de insetos em geral. Então, foi uma coisa assim, que eu adorei fazer. Aí você tem a parte de botânica, de sistemática, que é também essa parte de evolução das plantas, quem vem primeiro, quem vem depois, etc. Como que é feita nessa parte das espécies, como que você, estudando, você vai definir as espécies, morfologia, fisiologia, vegetal, animal. Então, tudo isso você vai ter nesse curso. Mas a parte de zoologia, em que você vai chegar nos bichinhos bonitinhos, fofinhos que piscam, isso é na Metazoa 4, no último ano, no terceiro ano, acho que no primeiro semestre do terceiro ano. Então, no começo, você vai ter a parte que muita gente acha difícil e chata, que é a parte de bioquímica, de biofísica, de cálculo, física e química, que é o que fez muita gente desistir do curso
E mais para frente você vai ter a parte de estatística que é extremamente importante, principalmente para quem vai seguir a parte de pesquisa, seja pesquisa da bacharelado ou pesquisa da licenciatura, ou seja, pesquisa na área de educação, você vai precisar de estatística. É uma parte complicada, é mal trabalhada, porque você também tem aula com estatísticos que não entendem nada do que você vai usar na biologia de estatística, aí eles não sabem explicar aquilo de uma maneira que pessoas que não são da área de exatas, como geralmente são os biólogos, não entendem. Então é complicado e depende muito da sua boa vontade de você querer aprender. Aqueles nomes chatos, aqueles nomes complicados que muita gente odeia na biologia, você vai trabalhar com isso o curso inteiro. Por isso você vai ter que pelo menos lembrar das famílias, das ordens, a ordem evolutiva das coisas. O curso inteiro você trabalha evolução. Então, para quem gosta, se interessa por esse tipo de conteúdo, não só estudar o bichinho, mas estudar todo o comportamento dele, como que ele funciona, é, estudar fungos, vírus, bactérias, protistas, poríferos quinidários, as plantas, desde as algas até as plantas com flores. Então, você vai ver tudo isso no curso de biologia. Todo aquele conteúdo de ensino médio, você vai ver tudo isso muito mais aprofundado. Então, para entrar no curso, e tem que ter a noção de que você vai ter cálculo, física, química e estatística. Porque tem muita gente que desiste por causa disso, porque pensou que ia ver só plantinha e bichinho, e não foi isso que viu no curso. E não é fácil. Tem assim matérias que são bem complicadas, que são muito detalhes que você tem que saber, que no curso de ensino médio você já acha complicadinho, lá vai ser mais. Aquele negócio de como que funciona o processo da fotossíntese, você vai ter que ver todo aquele funcionamento, cada proteína, cada enzima, você tem os mapas de como funciona o teu organismo, né, o organismo animal, e no caso a respiração celular também tem que saber todos aqueles passos. Então, é bastante conteúdo, é complicadinho, mas é muito gostoso de estudar se você gosta. E na Universidade Federal é assim que funciona o curso. Eu não sei como funciona nos outros lugares. Eu não pesquisei como era, porque como eu não ia ter como pagar o curso, eu fiz sempre vestibular para a Universidade Federal. Eu fiz 3 vestibulares. Assim que eu terminei o ensino médio, mas eu tive um ensino médio no colégio, nos 2 últimos anos do ensino médio, um colégio muito ruim, que não deu assim, deu 1/3 do conteúdo que eu deveria ter tido no ensino médio, eu tive. E eu estudei por conta, eu peguei apostilas de uma colega minha que tinha feito curso pré-vestibular, estudei por conta, mas não foi o suficiente para eu passar. Alguns anos depois, eu já estava trabalhando, eu consegui fazer um curso pré-vestibular, mas a prova da federal já não era mais só objetiva, tinha a prova específica com questões discursivas, e era uma coisa que eu não sabia fazer, porque todo o meu ensino fundamental e médio foi tudo na provinha de marca X, porque era assim que a federal cobrava, então a gente é treinado de acordo com o vestibular, né, no colégio. Então, foi assim que eu aprendi e eu não consegui dar conta da prova específica. Nesse primeiro ano ela ainda era dividida em objetiva e discursiva. Eu gabaritei a objetiva da específica, mas não consegui nota na discursiva. Aí, acho que foi em 2005, daí em 2009 eu fiz curso para vestibular de volta. Passei o ano inteiro treinando a prova discursiva e treinando a redação, porque a federal já tinha redações maiores, já não eram mais só 10 linhas como era no começo, do jeito que eu fui treinado no ensino médio. Então eu treinei bastante redação e treinei bastante respostas discursivas. E a prova específica já era só discursiva em 2009. E finalmente eu consegui entrar no vestibular, na faculdade, então, em 2010. E eu adorei o curso, tem seus problemas, tem a Universidade Federal, então falta verba para material de laboratório, você tem os professores que gostam de dar aula, eles dão um jeitinho, os outros professores só usam como desculpa isso que não tem material, não tem isso, não tem aquilo. Tem que lembrar que na universidade muitos dos professores estão lá para fazer pesquisa, eles não gostam muito de dar aula, então você vai ter ótimos professores, aquele professor que por ele dava aula de manhã, de tarde, de noite, ainda faz a pesquisa, e tem aquele professor que ele queria ficar só no laboratório dele ou no campo dele,
e não queria estar dando aula. Então você vai ter que saber aproveitar o máximo possível desses professores, desse conteúdo, ir atrás. As provas não são muito fáceis, tem trabalhos mais complicadinhos, trabalhos inúteis, conteúdos que o professor torna inútil para você. A área de licenciatura da federal eu não gostei. Eu achei que tem muitos problemas. A maior parte das matérias que eu fiz de licenciatura não trouxe nada para mim, como professora. Né? O que eu aprendi no pouco tempo que eu fiz de estágio, porque foi cobrado poucas horas de estágio em sala de aula. Então, conversando com esses professores, ou vendo a dinâmica na sala dos professores, foi que eu entendi melhor. As teorias de educação, essas coisas, a gente não viu praticamente nada, pelo menos nas turmas que eu peguei, eu não vi nada disso. De vez em quando eles comentavam um Paulo Freire aqui, um Frenet ali, mas, sabe, não diziam nada das teorias dele, ou do que, para que aquilo servia. Então foi assim, eu achei que os 2 anos de licenciatura foi mais uma perda de tempo, foi só para ter o diploma do que me serviu para alguma coisa. Então eu espero que mudando isso, de separando os cursos, as habilitações, isso melhore. E as exigências dos alunos e de participarem mesmo, de cobrarem da universidade faz diferença. Biólogo tem uma coisa de não cobrar muito, de não ligar. A gente vê o CR Bio, por exemplo, CF Bio, que todo mundo fala, todo biólogo fala, não serve para nada, mas isso é reflexo de como os biólogos enxergam essa questão, não vão atrás, não cobram, não exigem. E é uma coisa que tem que mudar. E, enfim, o curso de biologia na Universidade Federal, a minha visão do curso é essa. Foi o curso que eu fiz. Nas outras universidades e faculdades, desculpe, pode ser diferente, pode ser melhor ou não. Inclusive, na hora de você escolher o seu curso, dá uma olhada nisso. Como são as notas dos cursos, as opiniões dos alunos, as opiniões do mercado de trabalho, como que funciona o curso, a grade curricular. A grade curricular da Federal você encontra, eu vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada no site da coordenação. Vocês podem entrar em contato com a coordenação também, tirar algumas dúvidas nas coordenações dos outros lugares. Enfim, vão atrás. Tá difícil. Vão atrás de informações sobre os cursos que vocês querem, mas aqui já deu para ter uma boa base de como que é um curso de biologia. Lembrando que você não vai trabalhar o tempo todo com plantinhas ou bichinhos, você vai trabalhar com todo aquele conteúdo, porque você precisa entender o meio ambiente em que aqueles organismos estão inseridos, com quem eles interagem. Então você tem que ter tudo isso no curso, certo? E lembrando, você vai ter esses conteúdos em um semestre, então é muito conteúdo para pouco tempo de curso, então você vai ter uma boa base de todos esses conteúdos, mas você vai entender melhor e compreender e ver para que serve aquilo se você for atrás ou nos seus estágios, que é ali que você vai ver direito os conteúdos. A parte teórica, infelizmente, não dá tempo, senão você teria que ter 5 anos para cada uma dessas matérias, né, e não 5 anos num curso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas sobre o curso, vocês podem perguntar aqui nos comentários, que tudo que for possível eu responder, eu ajudo vocês, certo? Então, tchau, tchau, pessoas!